Boa noite para todos, esse é o programa Militão e Militão desta quarta-feira. Olha, recebi uma notícia que vem de Curitiba. Curitiba pela primeira vez vai realizar uma Oktoberfest. Rolândia tradicional, né? A principal festa brasileira lá em Blumenau. E o pessoal de Blumenau, em uma parceria lá com promotores de eventos de Curitiba, resolveu realizar a Oktoberfest de Curitiba. Vai ser agora em setembro, expectativa de 10 mil pessoas. Demorou, né? Curitiba é uma cidade que deve ter uma colônia alemã muito forte. E muita gente. Mas com certeza também vai ser um sucesso. Assim como a de Rolândia, há muitos anos, vem sendo um evento que atrai gente de toda a região e inclusive de outros estados aqui para Rolândia. Muito bem, quero te dar uma dica de bons negócios. Há 22 anos no ramo atacadista, o Silo da Moda em Londrina atende milhares de clientes que conhecem bem a qualidade de seus produtos. E a dica de hoje é para você, fabricante, empresário que busca novas oportunidades. Aproveite para conhecer o Silo da Moda e as condições diferenciadas para abrir sua loja neste que é o maior centro atacadista têxtil da região norte do Paraná. Você é convidado para fazer bons negócios. Vale conferir. Silo da Moda, 3379.000. E aproveite amanhã para ir na Hashimitsu. O Hashimitsu é a melhor doceria de Londrina. Agora com 6 lojas. Hashimitsu Bela Suíça, Hashimitsu Alameda Jardino, JK, Aeroporto e a mais nova loja, no Shopping Aurora. Venha conhecer. Aqui comigo no programa de hoje está o advogado e professor da Unopar, Jossam Batistucci. Boa noite, Jossam. Tudo bem? Tranquilo? Boa noite, Marcelo. Tudo ótimo, uma grande satisfação estar aqui. Obrigado pelo convite. E o Jossam traz hoje um tema muito interessante para a gente conversar, e você que está em casa, empresário, profissional liberal, enfim, vai achar interessante. Aliás, um tema que realmente está, vamos dizer assim, na moda dos negócios, que é blindagem patrimonial na gestão familiar e empresarial. Reestruturação, inclusive jurídico-societária, né, economia fiscal lista e minimização de riscos empresariais. Muita gente quebrou, não tomou esse cuidado e simplesmente perdeu tudo. Jossam, blindagem patrimonial é algo ilegal? Tem gente que bate nessa tecla, né? Tem, exato, Marcelo. A gente sempre observa, inclusive alguns palestrantes da área, relatando que tem até assim, um receio de comentar sobre essa palavra blindagem, porque há 2 equívocos nela. Primeiro, achar que de fato se blinda tudo, certo. Porque não existe isso, sempre há uma rastreabilidade, mas há caminhos lícitos, legais, da gente conseguir efetivamente trabalhar o patrimônio da pessoa a fim de protegê-lo. Então não se blinda tudo, porque sempre que houver alguma ilegalidade, a justiça vai ali adentrar. Mas a ideia é fazer tudo corretamente, para que não haja esse problema e realmente se fique blindado. E um outro assunto que também acaba gerando esse problema, né, é a questão da pessoa efetivamente achar que não paga mais tributos, que não paga mais nada, ou achar que a blindagem é algo ilegal, o que também não é. Então são alguns equívocos aí na área. É de fato uma ação de prevenção, é isso? Essencialmente. Essencialmente a prevenção é um comportamento adequado do empresário precavido e o empresário de sucesso, o empresário de futuro. E é melhor, Jossam, ter o patrimônio em um CNPJ, né? Alguns chamam de holding, ou em seu CPF? A legislação brasileira como um todo, Marcelo, ela favorece sempre o CNPJ. Tá? Pode-se ver que nós temos a tributação, por exemplo, da pessoa jurídica para imposto de renda bem menor, 15%. Na verdade, se for tributar tudo, a depender da área que se estiver, nós estaríamos falando de 11,33%, enquanto a pessoa física dá 27,5%. Muito mais. O ganho de capital, por exemplo, na pessoa jurídica é 6%, na pessoa física 15%. Então nós temos diversos motivos para cada um de nós brasileiros termos um CNPJ para lá concentrar o nosso patrimônio. Sem contar uma situação que realmente é muito importante, na medida em que, em sendo a pessoa jurídica, esse CNPJ, um ser completamente distinto, com direitos e obrigações próprias em relação a você, por exemplo, que é o seu CPF, certo. Seu patrimônio não é mais seu. O que você tem são cotas. Entendi. Esse patrimônio está lá na empresa. Então, dívidas suas só vão chegar naquele patrimônio se houver uma ilegalidade. Do contrário, só chega até suas cotas. E aí tem várias repercussões para isso. Interessante, né? Muito. Aliás, a gente que, por exemplo, herda lá 100, tem muita gente, 150 imóveis, por exemplo,
e deixa tudo no seu nome, na pessoa física, né? E fica ali se complicando depois, não é verdade? Exato. Nós temos aí um problema, por exemplo, quem tem muitos imóveis na pessoa física, se cumprir a legislação e declarar todos esses aluguéis, vai pagar um 27,5% em cima disso. Então está tendo um prejuízo. Por isso que a gente fala em economia fiscal lícita, é a chamada elisão fiscal. É um comportamento permitido, correto, e a pessoa que bem gerir tudo isso, além de se ela tiver algum problema, se ela, tomara que não, mas se ocorrer de algum acidente de trânsito, por exemplo, um problema com o consumidor, um problema trabalhista, um problema inclusive tributário, esses bens vão estar muito expostos, quando não precisariam estar. Porque à medida do possível que você tem um patrimônio, você transfere esse patrimônio para uma empresa, ele fica lá alocado e fica protegido, desde que seja uma transferência lícita. É bem dito. Ou uma pergunta interessante, sou pequeno ainda para ter uma holding, ou dá para ter uma holding, um cara que não é, vamos dizer assim, multimilionário, vamos falar assim. Pois é, essa é uma situação realmente muito interessante, na medida em que muitas pessoas acreditam que precisam ter um patrimônio de 5, 10, 20 milhões, etc., para fazer uma gestão adequada patrimonial, mas não é o caso. Todo mundo que tem um patrimônio aí de 300 mil, 500 mil ou R$1 milhão, o que não é tão difícil, às vezes 1 ou 2 imóveis já chega a esse valor hoje em dia, já se aconselha. Porque no momento, por exemplo, de se fazer uma sucessão familiar, isso é extremamente importante, a pessoa vai ter um custo estimado ali de 7 a 15 ou até 20% desse patrimônio. Então imagina R$1 milhão, a gente tem um custo de 100 ou 200 mil reais em relação a todos os tributos. Custo muita coisa, né? Que é desnecessário, você consegue ter uma economia. Não é que não vai pagar, mas boa parte disso é possível evitar, minimizar. É interessante. Holding traz vantagens e benefícios? Conta pra gente. Muitas vantagens. Nós temos, por exemplo, um relativo anonimato, na medida em que os bens não estão mais no CPF, então quando se vai fazer alguma transação imobiliária, você não precisa aparecer o seu nome lá, vai aparecer o nome de uma empresa, da holding. Você tem uma vantagem também muito grande na medida de ter menos burocratização. Não se precisa assinatura de cônjuge, por exemplo, são menos certidões a serem retiradas. Você efetivamente, e além da vantagem tributária que a gente já comentou, há uma outra vantagem muito significativa e poucos conhecem, inclusive poucos contadores, poucos advogados. Lembra que eu comentei há pouco que o patrimônio não está mais no CPF, o patrimônio está no CNPJ. Certo. Então, se tiver dívidas, advindas de uma outra empresa que você tenha, ou dívidas advindas de problemas pessoais através do CPF, essa dívida não vai chegar, a penhora não vai chegar nesse patrimônio. Então ele fica blindado nesse sentido. E o máximo que se vai conseguir um juiz, inclusive um juiz fazer, porque isso é o que são os limites dados ao juiz pela legislação, é penhorar as cotas. E na penhora das cotas, eu não vou vender o patrimônio, eu vou apenas liquidar, vou chegar a esse montante. E o que é mais interessante, Marcelo, o pagamento dessa dívida, mesmo que seja por ordem judicial, ela vai se dar conforme estiver disposto no contrato social. E aí eu pergunto para cada um de vocês, o que está escrito no seu contrato social em caso de liquidação? Porque se não tiver escrito nada... Como é que faz? O Código Civil diz que é em 90 dias que você tem que pagar. Nossa. E aí, como se faz com o fluxo de caixa da empresa? Então tem que constar. Sim, você pode escolher pagar em 12 meses, em 12 vezes, pagar em 3 anos, de repente. Então, essas são algumas das vantagens. A realocação, o melhor controle societário, realocação de sócios, diretores das empresas, melhor eficiência tributária. Agora, alguém pode estar dizendo em casa, mas ele falou tudo isso, parece bom, mas como é que eu faço para transformar o patrimônio em uma holding? Exato. É fácil, é difícil, é complexo? Eu preciso estar com a casa em ordem ou nada disso? Para quem conhece do assunto, não vai ser complexo. Ele vai ser trabalhoso, mas não difícil de ser realizado. É fundamental que a pessoa interessada possa procurar um profissional da sua confiança, e há diversos em Londrina, na região, no Paraná, no Brasil como um todo, analisar o seu patrimônio, porque nem sempre é vantajoso. Certo. Então, analisar o patrimônio com cuidado e assim decidir por uma gestão patrimonial adequada, eficiente, com soluções jurídicas inteligentes. Tem um outro aspecto também, tem gente que vai procurar isso quando já está processado, praticamente sua empresa quebrou,
ou até o seu patrimônio pessoal já está penhorado, adianta daí? Existe saída mesmo assim? Existe, na medida em que nós temos duas situações no direito, que são o seguinte: uma é fraude contra credores e uma são os atos ilícitos diversos. Tá? Então, na fraude contra credores, por exemplo, é quando já existe dívida, tá? E você decide, então, transferir esse patrimônio que estava no seu CPF, etc., para uma empresa. Em si, isso não é ilegal. O que é ilegal é você não deixar patrimônio para pagar essas dívidas. Tá? Agora, em termos gerais, o credor tem 4 anos para requerer o desfazimento dessa transferência de patrimônio. Então, se ele não alegar e não requerer isso nesse período, ele perde esse direito. Então, você faz um ato de boa-fé, um ato que é permitido na legislação, aloca seus bens adequadamente. Se o credor não cobrar isso em 4 anos, até porque vão ter todas as prescrições, ele também deixa de receber. E um outro detalhe sobre isso é que você não vai utilizar laranjas, você não vai utilizar situações criminosas para isso, porque aí o ato seria nulo e aí até imprescritível. Né? Aí, entendi. Aí não tem problema. Aí tem Como problema. O termo laranja a gente tem ouvido muito, né? Não pode. Aqui você cita a questão da sucessão familiar. Na sucessão familiar, vamos dar um cidadão e empresarial também, né? 5, 6 filhos ou 2, 3 filhos sucedem ele lá na empresa e se faz a holding, eles passam a ser cotistas cada um, então é isso? Há uma possibilidade, né, uma estrutura possível para isso. O patriarca e a matriarca da família, e nós temos vários casos assim, né, já sendo administrados e geridos por nós, na medida em que eles escolhem, né, então, já passar em vida o patrimônio, reservando a si absolutamente todos os direitos, inclusive financeiros e políticos, são os direitos de voto daquela empresa. Então, de certa forma, esse patrimônio todo, as cotas, né, ficam já divididos, já passados em vida. Há uma economia tributária bastante razoável em cima de tudo isso. Só que todos os direitos, todas as garantias são reservadas ao titular do usufruto dessas cotas, que é o patriarca e a matriarca. Então, eles não têm nenhum tipo de problema financeiro, eles continuam realmente usufruindo de tudo isso e eles continuam decidindo sobre tudo isso. E os seus filhos somente vão passar a ter esses direitos a partir do momento que eles falecerem, ou conforme eles quiserem em vida ainda. Interessante. O Jossam Batistucci dá várias palestras sobre o tema, né, inclusive aqui em Londrina, e inclusive tem falado para contadores e advogados também, não é? Sim, semana passada a gente teve a honra de receber um convite, aliás, de realizar, né, o convite já tinha sido prévio, do importante escritório de contabilidade aqui de Londrina, que convidou seus principais clientes interessados, né, para tratar do assunto. Em junho também ministrei uma palestra aqui em Londrina, foi amplamente divulgado, porque é um tema que, como a gente verifica, além das questões econômicas que repercutem hoje em dia, do ponto de vista de preocupação patrimonial, etc., é um tema que todos deveriam se preocupar, na medida em que a gente precisa pensar de maneira preventiva, pensar de maneira inteligente e juridicamente correta. Né? Veja que quando a gente conversa com o advogado, com o contador, ninguém está pensando, ou não deveria estar, em fazer coisas erradas, porque há caminhos na legislação, mesmo quando já está com dívidas já exorbitantes, etc. Jossam, muito obrigado, grande abraço para você, bom trabalho. Eu agradeço, muito obrigado e até mais. Já voltamos! Super é poder ligar e falar à vontade, acessar a internet, enviar SMS quando quiser. Super Pré Sercontel. Com apenas uma recarga, você liga e fala à vontade para qualquer operadora local, fixa e celular por 1 ano. Internet e SMS liberados. Super Pré Sercontel. O melhor preço do Brasil em uma única recarga. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. O Hashimitsu é a melhor doceria de Londrina, agora com 6 lojas. Hashimitsu Bela Suíça, Hashimitsu Alameda Jardino, JK, Aeroporto e a mais nova loja, no Shopping Aurora,
Venha conhecer. Ok, segundo bloco do programa Militão e Militão. Você que gosta de orquídea, tem mais uma oportunidade para conferir um grande evento especializado nisso, de 2 a 11 de setembro, no Armazém da Moda, mais uma edição da Feira de Orquídeas, que acontece há 22 anos lá no shopping, e inclusive com vários cursos coordenados pelo homem que mais entende de orquídea no Paraná, o professor da UEL, Ricardo Faria. Então, aproveite, né? É uma oportunidade, inclusive, para comprar orquídea mais barata, e também, se você quiser saber como cultivar a orquídea da forma certa, se inscreva e faça os cursos com o professor Ricardo Faria. Fique com a dica de inglês do pessoal da FD English. Quando perguntamos a hora, esperamos ouvir números tipo 4:30, mas em inglês temos expressões muito usadas e sem elas podemos chegar na hora errada. O'clock, por exemplo, usamos para horas certas. 3 o'clock é 3 horas. 6 o'clock, 6 horas. Past, usamos para indicar quantos minutos passou a hora. Por exemplo, 10 past 8 é 10 minutos passou às 8, que é 8:10. Veja que começamos com os minutos e não com a hora. Quarter é 1/4 e significa 15 minutos. Half é metade da hora e significa 30 minutos. Quarter past 9 seria 1/4 passado das 15, ou 9:15. Half past 10 seria metade passado das 10. Isso quer dizer 10:30. To usamos para indicar quantos minutos faltam para a próxima hora. 10 to 9, que seria 10 para as 9, ou 8:50. Consegue adivinhar como falar 4:45? Quantos minutos faltam para 5? 15. Então, 15 minutos, quarter. 15 para 5 seria a quarter to 5. Essa foi a dica de inglês com a FD English. Aqui comigo está Aldemar Mascarenhas. Boa noite, Aldemar, como vai? Boa noite, Marcelo. Boa noite, senhores telespectadores. Estamos aí, semaninha de frio. A noite esfriou bastante, rapaz. Coisa de louco. Quem está acostumado com calor de 40 graus, assusta, né? Muito bem, Aldemar. O primeiro assunto que nós vamos abordar é a repercussão daquilo que a Folha de Londrina traz hoje, que é o resultado da pesquisa do Ibope, né? A primeira pesquisa depois que se definiu, né, o quadro de candidatos. Londrina tem 8 candidatos a prefeito. A pesquisa traz o Marcelo Bellinati com 55%, né? Aí a Sandra Graça em segundo com 8%, o Walter Arce com 5%, o Luciano Odebrecht e o Darlone tem 2%, os demais candidatos com menos um pouco, né? Como é que você avalia essa primeira pesquisa? O resultado é normal pelo fato de ainda não se ter a campanha de TV, por exemplo? Olha, veja bem, eu acho que o resultado é, sim, normal, era o esperado, né? O Marcelo, ele é um político nato, ele está fazendo campanha, né? A Sandra Graça também, vereadora, né? Atuante. E o fato novo é o candidato Walter Orsi, né? Que aparece aí com 5%, eu acho que é uma marca razoável até. Mas nós podemos ter mudança, Marcelo, porque a campanha nem começou ainda e nós já se vislumbra aqueles que chegarão à frente. Certo. Né? O Marcelo é inevitável, ele ganharia hoje, se a eleição fosse hoje, ele ganharia com tranquilidade. Mas eu acho que tudo pode mudar com debates. É muito cedo para se comemorar, né? Eu acho que a campanha nem iniciou ainda. A gente pode fazer uma avaliação daqui a 30 dias, mais ou menos. Eu acho que a gente já se pode fazer mais ou menos uma avaliação do que será a eleição em Londrina. Acho que o primeiro debate, se eu não me engano, é na TV Tarobá. Né? Na Tarobá, bom, rotineiramente, costumeiramente é na Tarobá, né? A não ser que mude esse ano. E os debates é que vão definir exatamente a posição de cada um. Porque a campanha desse ano vai ser uma campanha muito pobre. Uma campanha na base de recursos pacos, aqueles realmente só o necessário, materialzinho de campanha, cabos eleitorais
tem que ser na base do amor. Na base do amor, coisa que a política nunca permitiu isso e que deveria ser, a política deveria ser assim. Eu tenho simpatia por determinado candidato, eu vou trabalhar por ele, independentemente de quanto eu vou ganhar. Né? Mas aqui no Brasil se criou uma cultura de que você tem que pagar as pessoas para poder... Uns até eu entendo que são merecedores, mas outros nem tanto. E aí por isso é que vem a corrupção. A origem de todos os males está no formato da má política que se faz no Brasil. Agora, Aldemar, um outro dado a respeito da eleição municipal em Londrina é o fato de que diminuiu o número de postulantes ao cargo de vereador, de candidatos, né? Diminuiu em relação à eleição de 2012. O número de cadeiras na Câmara é o mesmo, mas o número de gente querendo ser vereador diminuiu. Por que será? Porque é uma cultura do Brasil inteiro, né? Candidatos a vereadores, candidato a deputado estadual, quer dizer, todo mundo acha que é fácil chegar lá. E com essa crise toda que aí está, com as dificuldades, limitadores, tudo mais, de acesso à candidatura, tem muita gente que tem problema, né? Principalmente aqueles que vivem na política, né? Então eu acho que isso deu a possibilidade de se reduzir e muitos se desinteressaram exatamente por causa da própria política em si, que perdeu a sua... Sabe, aquele clamor, aquela coisa gostosa. Você se lembra que antigamente você encontrava um deputado, uma autoridade aí, nossa, era um prazer você tirar uma foto com ele, estar ao lado dele. Hoje você tem que se preocupar com quem você anda no mundo dos políticos. É verdade, porque está tudo cheio de nódoa, né? Tudo cheio de marcas, né? E isso, às vezes, respinga nas pessoas que estão próximos a elas. Talvez seja isso também, o desinteresse das pessoas. Eu vi, agora recentemente, que tem muitos jovens participando da política. Isso é verdade. Né? Tem muitos jovens, isso é um dado interessante e muito bom. Muito bom, porque nós precisamos renovar. Na vida sempre você tem que reciclar, fazer aquela mudança para que a gente possa vislumbrar a possibilidade de um futuro melhor para a nossa cidade e para o nosso país. Agora, além disso, um outro fator que vai atrapalhar a campanha nos municípios é o processo de impeachment da presidente Dilma, chegando ao seu final, né, que vai ocupar toda a mídia, né? Vai ocupar o tempo todo a cabeça dos brasileiros por pelo menos 5, 6 dias, talvez mais até, né? Eu acho que agora setembro, inclusive segunda-feira, dia 29, vai ter a presença dela fazendo a sua própria defesa lá no Senado. Eu vou estar em Brasília. Né? Aí dificulta tudo, para você ver, já fizeram aquelas barreiras, né? Separando quem é contra, quem é a favor. São coisas da democracia, né? Mas eu acredito que isso aí não vai interferir em quase nada não, Marcelo. Eu acredito que não. O que precisamos ter, na verdade, são bons candidatos que possam representar os interesses da nossa sociedade. Pessoas sérias, compromissadas com o interesse público e desenvoltas, que tenham um espírito inovador e que busquem realmente o bem comum de todas as pessoas que moram no município de Londrina. Nós estamos falando de Londrina e eu acho que isso é que vai importar para nós. O voto nesse momento é muito importante, o eleitor tem que avaliar muito bem o seu candidato que vai votar, quais são os seus planos, né, de trabalho, o seu planejamento político, o seu planejamento de ação. Isso aí é que vai direcionar o voto. Aquele que tiver a melhor proposta, que tiver a melhor condição, eu acredito que vai chegar à frente. E a Dilma vai ser caçada ou não? Só isso você não disse. Olha, isso aí, pelos indicadores, eu acho que é um caminho sem volta, né? Até o Brasil não aceitaria mais você retroceder numa coisa que eu acho que, com o atual governo, as coisas estão encaminhando de uma maneira um pouco satisfatória. Não na totalidade, porque ainda não está consolidada a condição do Temer, mas eu acredito que ele tem muito para oferecer. Eu gosto do estilo dele, da forma como ele conduz o processo brasileiro. Ele conseguiu arregimentar apoio, inclusive, do Congresso Nacional, porque você sabe, nenhum presidente governa se não tiver o apoio do Congresso. Coisa de louco, hein? É coisa de loucos. Apesar de se dizer, os poderes são independentes, mas se você não tiver o apoio do Congresso Nacional, fica muito difícil a governabilidade,
aqui no nosso país. Que é o que aconteceu com o Fernando Collor de Mello. É verdade. Ele não Ficou tinha sozinho. o Congresso, ficou sozinho. Né? E o Temer, pelo menos, a questão política ele sabe fazer muito bem. E escolheu um ministro da Fazenda, habilidoso, um homem que realmente com muita experiência, que foi inclusive governo do Lula no início, né? No primeiro mandato do Lula, ele foi ministro do Lula. É verdade. Né? Falando do que você vai fazer em Brasília, que você contou aqui. Você não vai, evidentemente, para o impeachment da Dilma, você vai por outro motivo. Não, eu vou para Brasília trabalhar em prol dos lotéricos. Você sabe que eu vou ser, dia 30 agora, nós estaremos sendo empossados lá na Federação Brasileira das Empresas Lotéricas, onde eu assumo o cargo de vice-presidente para assuntos parlamentares. E após a nossa, vai ser um café da manhã, lá no 10º andar do anexo 4 da Câmara dos Deputados, né? E onde, logicamente, terá participação de muitos parlamentares, né? Certo. Autoridades do governo, presidente da Caixa e etc. E após essa solenidade, teremos uma reunião com o novo grupo da federação, né? E depois disso aí, teremos uma reunião lá no Ministério da Fazenda para tratar de assuntos que dizem respeito aos interesses da classe lotérica que nós representamos em todo o Paraná. E no Paraná e no Brasil. Mas com o ministro? Não. Com o ministro, agendado com o ministro Meirelles. Nós Opa. estaremos sendo acompanhados pelo deputado Valtenir, que é um deputado do PMDB, do Mato Grosso, muito influente, e ele abraçou a causa lotérica. O Valtenir foi um deputado que está sendo assim uma surpresa para nós, né? Uma surpresa agradável. Ele tem nos apoiado, tem nos acompanhado e nós só temos que agradecer ao deputado Valtenir. Mas a frente parlamentar que vocês estão montando tem muita gente já. Ah, sim. Aí, no dia 31, nós ficaremos lá para acompanhar, inclusive, a votação do projeto do Marco Regulatório dos Jogos no Brasil, né? Parece que agora surgiu um projeto do Senado querendo tirar o controle das loterias da Caixa Econômica Federal. E aí nós precisamos acompanhar isso bem de perto. E no dia 1º será lançado na Câmara dos Deputados a criação da nossa frente parlamentar, que estará representando os interesses da classe lotérica em todo o país. Obrigado, Ademar Mascarenhas. Grande abraço. Eu que agradeço. Uma boa noite a vocês. Muito obrigado, gente. Boa noite para todos.